Olá! O Zoom é engraçado. Ontem Voltou. Hoje ele resolve resultar com 40 minutos. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui no Discord. Bom, vamos lá. Ô, professor, só uma pergunta, já fez chamada? Meu Deus do céu. Porque eu cheguei atrasado. Eu tô fazendo conforme eu vou tirando foto aqui do pessoal Já que tá levou foto já, Jonathan? Acontece, né, cara? Beleza, vamos tentar de novo. Eu tô marcando aqui, a gente tem 40 minutos para eu terminar a aula. Se eu não terminar, eu vou gerar de volta. Beleza? Beleza. Beleza. Então, quando eu terminar, por favor, não saiam, só para eu ter certeza que eu peguei o nome de todo mundo para a chamada, tá bom? Então, vamos lá de novo. E a gente tinha agora essa nova definição de contradomínio. Contradomínio vão ser os valores e... Nem sei quanto que tá. Acho que eu... Ai, droga. Só um minutinho, pessoal. Tem gente que não tá no grupo. Beleza. Então, a gente tinha os valores do contradomínio, que seriam os valores que y poderia ter. Então, o que isso significa? Se eu for fazer aquela análise de conjuntos de novo, eu tinha os valores 2, 3 e 4 no meu domínio. A minha imagem, eu percebi que eram os valores 1, 3 e 5. Então, aqui estão as relações pela função. Mas no meu contradomínio, eu também tinha as opções 2, 4, 6, 7, 8, 9 e 10, que acabaram não sendo usadas porque não tinha como, a partir do domínio, chegar nesses valores. Então, contradomínio seriam os valores que y poderia ter, além dos valores da imagem. Então, se eu estou dizendo que a minha imagem é 1, 3 e 5, o contradomínio seria todo mundo que está aqui dentro. Contradomínio e imagem em amarelinho. Professora. Oi. Daí, então, esse contradomínio eu vou usar ele no lugar da f de x para descobrir o valor de x, isso? Perdão, como? Eu vou usar o contradomínio no lugar do f de x ali na função para descobrir o valor do x? Não, o contradomínio, ele vai servir só para você ver quais são os valores que poderiam ser o y. Entendi. O importante, na verdade, é só a relação domínio e imagem. Dentro. Oi? O importante é que o nosso resultado esteja dentro do contradomínio, então. Isso? Exatamente.
Ah, tá. Entendi. Professor, Oi. o contradomínio também conta com 1, 3 e 5, que era a imagem? Conta. Ele vai contar todo mundo, inclusive a imagem. Então, vamos lá. Outro exemplo. Agora, eu quero o que não pertence ao domínio da função. Então, como que eu vou descobrir quais são os valores que não podem ser, que x não pode ter, para poder uma função existir? Dependendo da função que eu estou utilizando, ela tem algumas restrições nela mesma. Por exemplo, uma função f de x igual a x não tem nenhuma restrição. X pode ter qualquer valor. Agora, se eu olhar aqui no enunciado que eu estou mostrando, que tem uma raiz, eu sei que tem uma restrição de resultado. Alguém sabe me dizer qual que é a restrição dessa função? Não sei. Pode dar 0? Ela pode dar 0, Pode? mas ela não pode ser negativa. Então Ser vai dar 20. positiva, né? Porque ela tá Mas dentro existem- da raiz? Porque ela tem raiz. Não existe raiz de número negativo, raiz quadrada de número negativo. Então, como que eu vou fazer? Eu vou lembrar do conteúdo de intervalos e eu vou dizer que esse valor aqui dentro da raiz, porque é o valor que me interessa, esse valor aqui, tem que ser maior ou igual a 0. Concordam comigo? Sim. Então, isso aqui eu estou garantindo que ou vai ser 0 ou vai ser um valor positivo. Então, eu vou lá e resolvo. Menos 16 passa para lá. Mais 16. 4 está multiplicando, passa dividindo. E 16 divididos por 4, 4. Então, eu estou vendo aqui que essa função existe se o x for maior ou igual a 4. Então, olhando aqui nas minhas opções, eu vejo que eu tenho uma opção aqui, que é 2, e ela não pertence ao domínio. Então, letra A é o valor da resposta. Não pertence, né? É o que não pertence. Todos esses outros valores podem pertencer, porque todos esses valores são maiores ou iguais a 4. Beleza. Professor, Oi. pode fazer um favor de mutar aí quem está com o microfone ligado, por favor? Ah, Tá deixa dando eu... bastante interferência. Tá, vamos ver. Então... Pior que eu não sei quem que é. Todo mundo ainda me ouve? Sim. Então acho que parou. Sim. Não, ainda tá passando ainda. Aqui pra mim tá tranquilo. Aqui. Tem um cachorro Camila? latindo aí. Camila, eu acho que é o teu som. Eu vou mutar aqui rapidinho. Se você tiver uma dúvida, você desmuta. Aí, valeu. Obrigada. Camila saiu. Ai, será que caiu? Bom. Vamos lá. Você tem que ver se ela não entra. Tá. Então, agora, já que vocês entenderam essa parte de restrições, vamos à definição de domínio. Para o pessoal que me perguntou como que escrevia domínio na resposta, tá aqui. Esse aqui é o formatinho. Então, o que eu estou dizendo? Que o domínio da minha função vai ser
qualquer x pertencente aos números reais, tal que, nesse caso aqui, x esteja entre menos infinito e mais infinito. Isso aqui é típico domínio de função que não tem restrição. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma função f de x igual a 2x, essa função não tem restrição nenhuma, concordam? Sim. Então, eu só escrevo aqui domínio x pertencente aos reais, tal que menos infinito menor que infinito. Mesma coisa vai ser para a função x ao quadrado. Eu posso levar qualquer número real ao quadrado. Então, de novo, domínio x pertencente aos reais, tal que x está entre menos infinito e mais infinito. Agora esse aqui. Eu tenho f de x igual a 1 sobre x. Essa função tem alguma restrição? Não pode ter número negativo no denominador, né? Número negativo eu posso, porque, por exemplo, se Não eu pode tiver... ser zero? Não pode ser zero, exatamente. Porque o número negativo só vai fazer o menos 1 sobre menos 2 vai ser igual a menos meio. Agora eu não posso ter um número, eu não posso ter zero no denominador. Vou pegar minha canetinha aqui de novo. Se eu posso ter números abaixo de zero e acima de zero, a única coisa que eu tenho é que x tem que ser diferente de zero. Concordam? Daí essa é a resposta. Então, domínio x pertencente aos reais, tal que x diferente de zero. Só isso. Ah, não precisa colocar aquele resto, então. Infinito lá. É que essa parte do infinito é que eu estou dizendo que x pode ser qualquer número. Se eu tenho uma exceção, no caso, eu tenho qualquer número com exceção do zero, eu ponho nessa parte da minha declaração só a regrinha, só a exceção. Vamos fazer só mais um exemplo aqui. Eu tenho agora 1 sobre a raiz quadrada de 2x menos 4. Antes, a gente tinha visto que eu não podia ter raiz quadrada de número negativo. Agora, eu tenho mais uma restrição. Por quê? Porque essa raiz está no denominador. E o meu denominador não pode ser zero. Então, como que vai ficar a minha regra? Este valor aqui do meio, 2x menos 4, tem que ser maior do que zero. Dessa vez, agora, eu estou excluindo o zero das minhas opções, concordam? Lembrando das regras de inequação? Quando eu tenho maior ou igual, eu estou incluindo o zero. Se eu tenho só maior do que zero, eu estou excluindo o zero. Então, vamos lá. Se 2x menos 4 tem que ser maior ou igual a zero, 2x tem que ser maior. 4 está negativo, passa para lá. Positivo. 2 está multiplicando, passa para lá, dividindo. Sobre 2. X tem que ser maior do que 2. Tranquilo? Sim. Obrigada. Então, meu domínio, x pertencente aos reais, tal que x maior que 2. Acabou. Ali na de cima, como eu sei que x não pode ser zero? Porque eu não consigo fazer a divisão de 1 por 0. A fração ela é uma divisão, né? O número de cima é dividido pelo de baixo. Então, Isso se aplicaria se fosse para tipo 3 sobre x, daí não poderia ser zero. qualquer coisa, qualquer denominador, não importa o que eu tenho aqui embaixo, não pode ser zero.
Certo. Então, a gente vai ver mais para frente a parte de limites, vai ser o último conteúdo da nossa aula, e a gente vai lidar com funções nesse tipo aqui, em que o meu x vai tender a zero. Então, ele vai ser um valor muito próximo de zero, mas não vai ser zero, porque eu não consigo fazer divisão de número por zero. Beleza. Tudo certo aqui? Tudo. Beleza. Então, vamos lá. Qual o domínio dessa função? Qual que é a primeira restrição que eu sei? Embaixo não pode ser negativo. Embaixo pode ser negativo, embaixo não pode ser zero. Ah, é Então, isso fato. tudo aqui não pode ser zero. Fora isso, o que mais? Eu tenho uma raiz quadrada de Não 1 pode ser menos... negativo. Exatamente. Isso aqui no meio não pode ser negativo. Era disso que eu tava falando, professora. O quê? É. Desse aí que não pode ser negativo, Ah, não que tá. o denominador. Entendi. Então, beleza. Se isso tudo não pode ser negativo se isso aqui no meio não pode ser negativo e isso tudo tem que ser diferente de zero, eu posso simplesmente colocar que 1 menos 2x menos 6 sobre x menos 1 tem que ser maior do que zero. Tudo bem? Então, vamos lá. O que é x para um lado, o que é o número para o outro. Não vou resolver essa fração ainda. Vou só pegar esse 1, que é positivo, e passar para o outro lado, mudando o sinal. Menos 2x menos 6 sobre x menos 1. Tem que ser maior que menos 1. Tudo bem? Agora, como que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por menos 1. Então, eu vou multiplicar e vou trocar todos os sinais, certo? Professora, Oi? se você não pode ter zero, aí você coloca que tem que ser maior que menos um. Não seria zero? Não entendi essa parte. Não, porque assim, todo esse valor aqui dentro tem que ser maior do que zero, inclusive esse 1. Então, vamos pensar aqui. 1 menos... Eu vou substituir esse valor aqui por um valor A. Tudo bem? Vou colocar aqui A menos 2x menos 6 sobre x menos 1. Tá bom? Quando eu digo que isso aqui tem que ser maior do que zero, eu posso dizer que A vai ter que ser menor que menos 1. Porque se A for qualquer valor acima de menos 1 ou 0, isso aqui, acima de menos 1, isso aqui começa a dar problema. Opa, de 1. Vou mostrar para vocês. Então, vamos continuar aqui a dedução e eu já mostro para vocês. Se eu multiplicar por menos 1, vai ficar 2x mais 6 sobre x mais 1 tá certo? Acho que tá. Assim não, vou fazer diferente. Só para poder mostrar aqui para vocês uma coisa. Ao invés de passar o 1 por outro lado,
eu vou passar toda essa camadinha aqui. Só que eu vou enxergar ela de um jeito diferente. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer que 1 menos 1 vezes dois x menos 6. Não. Ai, meu Deus, me embananei aqui. Eu tô tentando arranjar um jeito para explicar o que o pessoal perguntou. Tá. Vou fazer assim. Coloquei aqui que tudo que está entre a minha raiz, tudo que está dentro da minha raiz, não pode ser negativo e tem que ser diferente de zero. Então, tá certinho aqui. Tudo isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. O que acontece? Para que isso seja maior ou igual a zero, se eu passo este 1 para o outro lado, eu vou ter que isso aqui tem que ser maior que menos 1. Se isso tudo aqui for maior que menos 1, eu garanto que tudo que está embaixo da minha raiz vai ser maior ou igual a zero. Na hora que eu faço essa passagem aqui, eu não estou dizendo que isso aqui tem que ser maior que menos 1. Eu estou dizendo que só, deixa eu usar uma outra cor, só esse meinho aqui, só essa fração tem que ser maior que menos 1. Oi? Nessa segunda parte ali, 1 menos 2x, por que você fala que tem que ser igual ou maior que zero? Não igual, maior. É porque eu reforcei o risco, daí ficou aparecendo. Não, você está falando, tipo, naturalmente que tem que ser maior ou igual a zero. Ah, você tá falando desculpa, só maior. Ah, tá. É porque eu fiquei pensando, porque não pode ser zero. Não pode ser zero, exatamente. Se eu tô falando, me desculpem, é só maior. Ah, então tá. Então, continuando aqui a minha dedução, eu agora vou tirar essa parte aqui do denominador e vou passar para lá, multiplicando. Então, eu vou ter menos 2x menos 6 tem que ser maior que menos 1 vezes x menos 1. Tá bom? Quando eu tenho um número diferente de zero desse lado, eu posso passar multiplicando. Se fosse zero, eu tinha que fazer todo aquele processo que a gente viu em inequações. Essa passagem aqui, todo mundo entendeu? Sim. Tá. Então, eu vou ter 2x menos 6 maior. Vou fazer a propriedade distributiva. Menos 1 vezes x menos x. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Vou passar esse x para lá e esse 6 para cá. Menos 2x. Menos x passa para lá. Mais x maior que 1. Menos 6 passa para o outro lado. Mais 6. Tudo bem? Sim. Menos x mais x. Menos 2x mais x vai ser x maior. Menos x maior que 7. Multiplicando por menos 1, porque eu tenho que tirar esse menos dali, vai ser x menos 7, e esse sinal de inequação vira para o outro lado. Lembram? Vocês lembram dessa parte aqui? Eu não estou lembrada, mas tudo bem. Quando você aplica o menos 1 ali, tem que tocar Quando o x está negativo, só muda o sinal. Quando eu tenho um x negativo,
eu tenho que tirar esse negativo dali, então eu posso fazer a multiplicação por menos 1. E quando eu faço essa multiplicação por menos 1, eu inverto o sinal da minha desigualdade. Essa é a regrinha de inequações. E também serve para divisão, né, professora? Oi? Também serve para essa divisão. regra para divisão. Sim. Sempre que eu estiver fazendo alguma coisa em inequações com um número negativo, eu troco o sinal da minha inequação. Beleza? Beleza. Tá bom. Opa, perdi meu mouse, cadê? Então, agora a gente vai construir o gráfico ponto a ponto das minhas funções. Como que funciona? Se eu pegar lá aquela função no começo da aula, eu tinha f de x é igual a x mais 1. Eu tinha os valores x e f de x, 0, 1, 2 e 3. E aqui eu tinha 1, 2, 3 e 4. Tudo bem até aqui? Esse aqui era só o exemplo do começo da aula. Então, como que funcionava? Eu agora pegava essas equivalências, sabendo que f de x é y, e marcava os pontos no meu plano, no meu eixo coordenado. Então, aonde era 0, ficava onde x é 0, y é 1, onde x é 1, y é 2, x é 2, y é 3, x é 3, y é 4. A partir desses pontos, eu traço, então, a reta da minha função, ou a curva da minha função. São os dois nomes. Pegando outro exemplo, f de x era igual a 2x. Eu tinha os valores de x, eu tinha os meus valores de f de x, que vão ser os meus valores y, e testava os mesmos valores do domínio. Se x for 0, y é 0. Se x for 1, y é 2. Se x for 2, 4, 3, 6. Preencho de novo. 0, 2, 4 e 6. E eu posso marcar aqui. Nossa Senhora. E é assim que eu vou construir as retas. Eu vou pegar os pontos de domínio, pontos da minha imagem, e traço as retas, as curvas das funções, a partir desses valores. Tranquilinho? Pessoal? Entenderam como que monta gráfico? A partir das funções? Oi? Sim. Beleza. Agora, uma pergunta só. Considerando a definição de função que eu passei para vocês, toda curva é uma função real? Curva também é o mesmo nome para gráfico ou reta. Se eu tenho aqui, essa aqui vai ser uma função linear, que nem a gente viu ali no exemplo anterior. Essa aqui vai ser uma função quadrática, então x elevado ao quadrado. Eu tenho ainda opções. Aqui eu tenho uma raiz quadrada. Tenho vários tipos de curva. A minha pergunta é, toda curva é uma função? Eu acho que não. Eu também acho que não. Acho que não. Porque aqui nós estamos no gráfico na parte, tipo, tudo positivo, e se for negativo? Não está.
Eu acho que... Oh, meu Deus, mais 10 minutinhos para terminar a aula, daí eu já volto com o exercício. Gente, aí primeiro quadrante. Mas o problema não é nem se tá só com o número positivo ou o número negativo. Eu posso ter uma curva que faz isso aqui. Eu não tenho uma função que eu consiga definir isso. Por quê? Porque a regra que eu falei lá no começo da aula de função é que cada x tem apenas um valor y, ou f de x. Quando eu tenho essa curva com esse desenho, nesses pontos aqui, os meus valores de x têm 2 valores de y. Então, isso aqui não é uma função real. E é assim que vocês conseguem descobrir, para saber se é função ou não. Se eu passo linhas verticais no meu gráfico, e eu passo por mais de um ponto em y, então aqui no caso, passei no ponto x igual a 4, e esse valor de y aqui, e esse valor de y aqui, eu sei que isso não é uma função. Tudo bem? Tudo bem. Porque ele passou em 2, né? Porque ele passou em 2. Função... Se passar só em 1... Exatamente. Se ele passar só em um valor de y, daí era, né? é sempre função. Se você for ver, eu vou pegar aqui. Então, fiz aqui uma função linear. Se eu faço os meus traços verticais, eu sempre passo em apenas um valor de y. Concorda? Sim. Então, passei nesse aqui, passei nesse aqui. Qualquer função que eu conheça sempre passará por apenas um valor de y. Pode ser uma função exponencial, logaritma. Pode ser uma função seno e cosseno. Então, seno e cosseno. Sempre o meu x tem apenas um valor y. Agora, cuidado para não confundir. O contrário pode acontecer. Eu posso ter valores de y que têm 2x, como é o caso de função quadrática. Se eu olhar aqui, cada valor x tem apenas um correspondente y. Agora, eu posso ter 2 valores x para o meu y. Tá bom? Então, se eu perguntar num verdadeiro ou falso, que existem funções em que eu tenho 2 valores de y, que eu tenho 2 valores x para o mesmo y, isso é verdade. Eu não posso ter 2 valores y para o mesmo x. Tá bom? Tá. Beleza. Então é o seguinte. Essa era a parte teórica da aula. O que eu vou fazer é o seguinte. Como hoje o Zoom resolveu me deixar na mão, eu vou fazer uma pausinha de 10 minutinhos e eu vou abrir uma nova sessão de 10 minutos não, de 5 minutos, e eu vou abrir uma sessão às 8, em que a gente vai fazer os exercícios. Eu tenho aqui 2 listas de exercícios que eu postei no Ava. Essa aqui eu vou resolver com vocês. E essa aqui é o exercício avaliativo dessa semana. Tá bom? Beleza. Então, Só ó, precisa mandar o exercício avaliativo, né, professora? eu só preciso receber o exercício avaliativo. O exercício de praticar aqui, a gente vai fazer em sala, vocês podem fazer sozinhos, se quiser.
Aquela Pode outra lista. ser foto? Pode mandar em foto, da mesma forma que foi semana passada. E pode postar lá no Ava. Beleza. Então, antes do pessoal começar a deslogar, ó, a gente tem 4 minutinhos. Eu só quero tirar uma última foto aqui dos participantes. E eu tenho Ô, que... professora, Oi? aquela lista da semana passada até hoje? Não, eu coloquei, por causa dos problemas técnicos da semana passada, eu coloquei 2 dias a mais para resolver. Então, Entendi. acho que vocês têm que entregar até quinta ou sexta. Lá no Se eu não me APA tá engano, é até dia sexta. 2. Oi? Até quinta, dia 2. Até quinta. Então, beleza. Beleza? Então, eu Tranquilo, vou obrigado. encerrar aqui essa sessão e eu vou abrir às 8 horas uma nova sala para resolver os exercícios e tirar dúvidas, tá bom? Quem não tiver, só pra saber. Quem não tiver, tá tranquilo. Se não quiser ver a resolução dos exercícios, pode estar liberado. Vai estudar por conta. Beleza. Beleza? Então tá certo, pessoal. Beleza. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau, John. Vou fechar Tchau. aqui.